Oiê! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso BíbliaCast! Hoje a gente tá combinandinho, né? Que chique, querido! A estilista de hoje foi muito boa. Gente, hoje é dia da gente ler Juízes de 14 a 18. Hoje a leitura vai ser sobre Sansão também, né? O famoso Sansão. Então hoje é dia de você conhecer ele e ficar com a gente até o final, porque depois que a gente lê, a gente vai fazer a nossa análise, o nosso parecer para te ajudar ainda mais no seu entendimento bíblico sobre a leitura, tá? Então, fica com a gente até o final e abra sua Bíblia aí em Juízes 14. Juízes 14, o casamento de Sansão. Sansão desceu a Timna e viu ali uma mulher do povo filisteu. Quando voltou para casa, disse a seu pai e a sua mãe: viu uma mulher filisteia em Timna. Consigam essa mulher para ser minha esposa. Seu pai e sua mãe lhes perguntaram: será que não há mulher entre os seus parentes ou entre todo o seu povo? Você tem que ir aos filisteus incircuncisos para conseguir esposa? Sansão, porém, disse ao pai: consiga-a para mim, é ela que me agrada. Seus pais não sabiam que isso vinha do Senhor, que buscava ocasião contra os filisteus, pois naquela época eles dominavam Israel. Sansão foi para Timna com seu pai e sua mãe. Quando se aproximavam das vinhas de Timna, de repente um leão forte veio rugindo na direção dele. O espírito do Senhor apossou-se de Sansão e ele, sem nada nas mãos, rasgou o leão como se fosse um cabrito. Mas não contou nem ao pai nem à mãe o que fizera. Então foi conversar com a mulher de quem gostava. Algum tempo depois, quando voltou para casar-se com ela, Sansão saiu do caminho para olhar o cadáver do leão, e nele havia um enxame de abelhas e mel. Tirou o mel com as mãos e foi comendo pelo caminho. Quando voltou aos seus pais, repartiu com eles o mel, e eles também comeram. Mas não lhes contou que tinha tirado o mel do cadáver do leão. Seu pai desceu à casa da mulher e Sansão deu ali uma festa, como era costume dos noivos. Quando ele chegou, trouxeram-lhe 30 rapazes para acompanharem na festa. Quando ele chegou, trouxeram-lhe 30 rapazes para o acompanharem na festa. Vou propor um enigma para vocês, disse-lhe Sansão. Se vocês puderem dar-me a resposta certa durante os 7 dias da festa, então eu darei a vocês 30 vestes de linho e 30 mudas de roupas. Se não conseguirem dar-me a resposta, vocês me darão 30 vestes de linho e 30 mudas de roupas. Proponha-nos o seu enigma, disseram. Vamos ouvi-lo. Disse então: do que come saiu comida, do que é forte saiu doçura. Durante 3 dias eles não conseguiram dar a resposta. No quarto dia, disseram à mulher de Sansão: convença o seu marido a explicar o enigma. Caso contrário, poremos fogo em você e na família de seu pai e vocês morrerão. Você nos convidou para nos roubar? Então a mulher de Sansão implorou-lhe aos prantos: você me odeia, você não me ama, você deu ao meu povo um enigma, mas não me contou a resposta. Nem a meu pai, nem a minha mãe expliquei o enigma, respondeu ele. Por que deveria explicá-lo a você? Ela chorou durante o restante da semana da festa. Por fim, no 7º dia, ele lhe contou, pois ela continuava a perturbá-lo. Ela, por sua vez, revelou o enigma ao seu povo. Antes do pôr do sol do 7º dia, os homens da cidade vieram lhe dizer: o que é mais doce do que o mel? O que é mais forte que o leão? Sansão lhes disse: se vocês não tivessem arado com a minha novilha, não teriam solucionado o meu enigma. Então o espírito do Senhor apossou-se de Sansão. Ele desceu a Ascalon, matou 30 homens, pegou as suas vestes
e as deu aos que tinham explicado o enigma. Depois, enfurecido, foi para a casa de seu pai, e a mulher de Sansão foi dada ao amigo que tinha sido o acompanhante dele no casamento. Capítulo 15. Algum tempo depois, durante a colheita do trigo, Sansão pegou um cabrito para dar de presente à mulher dele. Ele disse: Vou ao quarto da minha mulher. Mas o pai dela não quis deixá-lo entrar na casa. O fato é que eu pensei que você tinha ficado com ódio dela, explicou ele, de modo que a dei em casamento ao seu melhor amigo. Mas olha, a irmã dela é mais nova e mais bonita. Case com ela. Sansão ficou furioso e disse: Agora ninguém poderá reclamar quando eu acertar as contas com os filisteus. Saindo dali, capturou 300 raposas e as amarrou em pares pelas caudas. Para cada par de raposa arranjou uma tocha e amarrou as tochas nos rabos presos em cada par. Feito isto, tocou fogo nas tochas e soltou as raposas no meio das lavouras dos filisteus. Assim, Sansão queimou e destruiu os feixes de cereais colhidos, o cereal ainda por colher, as plantações de uvas e as olivas. Quem foi que fez isso? Perguntaram os filisteus. Foi Sansão, o genro do Timinita, responderam. Porque o sogro deu a sua mulher ao seu amigo. Então os filisteus queimaram a mulher e o pai dela. Sansão disse a eles: Se é isso que vocês fizeram, não vou sossegar enquanto não me vingar de vocês. Assim ele saiu, atacou os filisteus com uma fúria terrível e matou muitos deles. Depois ficou morando numa caverna da rocha de Etã. Então os filisteus subiram para atacar a tribo de Judá e ficaram acampados em volta da cidade de Leí. Por que vieram para cá? Perguntaram os homens de Judá. Responderam os filisteus: Viemos aqui para prender Sansão e fazer com ele o que ele fez conosco. Então 3.000 homens de Judá foram até a caverna da rocha de Etã e disseram a Sansão: O que você está querendo fazer conosco? Você não sabe que os filisteus dominam sobre nós? Sansão retrucou: Fiz a eles o que eles fizeram a mim. Nós estamos aqui para prendê-lo e entregá-los aos filisteus, disseram os homens de Judá. Está bem, disse Sansão, mas prometa que vocês mesmos não me matarão. Eles responderam: Não faremos isso, só vamos entregar você a eles, amarrado. De maneira nenhuma mataremos você. E levaram Sansão amarrado com 2 cordas novas e o fizeram sair da rocha. Quando Sansão chegou a Leí, os filisteus correram ao encontro dele gritando. Mas o espírito do Senhor apossou-se de Sansão, de modo que ele arrebentou as amarras como se fossem barbantes de linho chamuscados. Pegou então uma queixa de um jumento que achou ali por perto e com ela matou 1.000 filisteus. Então Sansão exclamou: Com uma queixada de jumento fiz deles montões. Com uma queixada de jumento matei 1.000 valentes. Quando ele acabou de falar, jogou fora a queixada e chamou aquele lugar de Ramat-Leí. Sansão sentiu muita sede e rogou a Deus. O Senhor deu hoje grande libertação a Israel por meu intermédio. Agora estou morrendo de sede. Vou cair nas mãos destes homens que não temem o seu nome? Então o Senhor fez brotar água de um buraco na terra de Leí. Sansão bebeu e recobrou as forças e o ânimo. Aquela fonte ficou sendo chamada em Acoré, e ela existe ainda. Sansão foi o juiz de Israel por 20 anos, mas os filisteus continuavam dominando os israelitas. Juízes 16. Sansão e Dalila. Certa vez, Sansão foi a Gaza, viu ali uma prostituta e passou a noite com ela. Disseram ao povo de Gaza: Sansão está aqui. Então cercaram o local e ficaram à espera dele a noite toda, junto à porta da cidade. Não se moveram a noite inteira, dizendo: Ao amanhecer o mataremos. Sansão, porém, ficou deitado só até a meia-noite. Levantou-se, agarrou firme a porta da cidade com os 2 batentes e os arrancou com a tranca e tudo.
pôs tudo nos ombros e o levou ao topo da colina que fica defronte de Hebrom. Depois dessas coisas, ele se apaixonou por uma mulher do vale de Sorek, chamada Dalila. Os líderes dos filisteus foram dizer a ela: veja se consegue induzi-lo a mostrar para você o segredo da sua grande força e como poderemos dominá-lo, para que o amarremos e o subjuguemos. Cada um de nós dará a você 13 quilos de prata. Disse, pois, Dalila a Sansão: conte-me, por favor, de onde vem a sua grande força e como você pode ser amarrado e subjugado. Respondeu-lhe Sansão: se alguém me amarrar com 7 tiras de couro ainda úmidas, ficarei tão fraco quanto qualquer outro homem. Então os líderes dos filisteus trouxeram a ela 7 tiras de couro ainda úmidas, e Dalila o amarrou com elas. Tendo homens escondidos no quarto, ela o chamou: Sansão, os filisteus o estão atacando. Mas ele arrebentou as tiras de couro como se fossem um fio de estopa, posto perto do fogo. Assim, não se descobriu de onde vinha sua força. Disse Dalila a Sansão: você me fez de boba, mentiu para mim. Agora conte-me, por favor, como você pode ser amarrado. Ele disse: se me amarrarem firmemente com cordas que nunca tenham sido usadas, ficarei tão fraco quanto qualquer outro homem. Dalila o amarrou com cordas novas. Depois, tendo homens escondidos no quarto, ela o chamou: Sansão, os filisteus o estão atacando. Mas ele arrebentou as cordas de seus braços como se fossem uma linha. Disse Dalila a Sansão: até agora você me fez de boba e mentiu para mim. Diga-me, como pode ser amarrado? Ele respondeu: se você tecer num pano as 7 tranças da minha cabeça e o prender com uma lançadeira, ficarei tão fraco quanto qualquer outro homem. Assim, enquanto ele dormia, Dalila teceu as 7 tranças da sua cabeça num pano e o prendeu com a lançadeira. Novamente, ela o chamou: Sansão, os filisteus o estão atacando. Ele despertou do sono e arrancou a lançadeira e o tear com os fios. Então ela disse para ele: como você pode dizer que me ama se não confia em mim? Esta é a terceira vez que você me faz de boba e não contou o segredo da sua grande força. Importunando o tempo todo, ela o cansava dia após dia, ficando ele a ponto de morrer. Por isso, ele lhe contou o segredo. Jamais se passou navalha em minha cabeça, disse ele, pois sou nazireu, desde o ventre materno. Se fosse rapado o cabelo da minha cabeça, a minha força se afastaria de mim, e eu ficaria tão fraco quanto qualquer outro homem. Quando Dalila viu que Sansão lhe tinha contado todo o segredo, enviou essa mensagem aos líderes dos filisteus: subam mais esta vez, pois ele me contou todo o segredo. Os líderes dos filisteus voltaram a ela, levando a prata. Fazendo-o dormir no seu colo, ela chamou um homem para cortar as 7 tranças do cabelo dele, e assim começou a subjugá-lo. E a sua força o deixou. Então ela chamou: Sansão, os filisteus o estão atacando. Ele acordou do sono e pensou: sairei como antes e me livrarei. Mas não sabia que o Senhor o tinha deixado. Os filisteus o prenderam, furaram os seus olhos e o levaram para Gaza. Prenderam-no com algemas de bronze e o puseram a girar em moinho na prisão. Mas logo o cabelo da sua cabeça começou a crescer de novo. Os líderes dos filisteus se reuniram para oferecer um grande sacrifício a seu deus Dagom e para festejar, comemorando sua vitória, diziam: o nosso Deus entregou o nosso inimigo Sansão em nossas mãos. Quando o povo viu, louvou o seu Deus. O nosso Deus nos entregou o nosso inimigo, o devastador da nossa terra, aquele que multiplicava os nossos mortos. Com um coração cheio de alegria, gritaram: tragam-nos Sansão para nos divertir, e mandaram trazer Sansão da prisão, e ele os divertia. Quando o puseram entre as colunas, Sansão disse ao jovem que o guiava pela mão: ponha-me onde eu possa apalpar as colunas que sustentam o templo, para que eu me apoie nelas. Homens e mulheres lotavam o templo,
Todos os líderes dos filisteus estavam presentes e no alto, na galeria, havia cerca de 3.000 homens e mulheres vendo Sansão, que os divertia. E Sansão orou ao Senhor: Ó soberano Senhor, lembra-te de mim. Ó Deus, eu te suplico, dá-me forças mais uma vez e faze com que eu me vingue dos filisteus por causa dos meus 2 olhos. Então Sansão forçou as 2 colunas centrais sobre as quais o templo se firmava, apoiando-se nelas, tendo a mão direita numa coluna e a mão esquerda na outra, disse: Que eu morra com os filisteus. Em seguida, ele as empurrou com toda a força e o templo desabou sobre os líderes e sobre todo o povo que ali estava. Assim, na sua morte, Sansão matou mais homens do que em toda a sua vida. Foram então os seus irmãos e toda a família de seu pai para buscá-lo. Trouxeram-no e o sepultaram entre Zorá e Estaol, no túmulo de Manoá, seu pai. Sansão liderou Israel durante 20 anos. Capítulo 17. Na região montanhosa de Efraim vivia um homem chamado Mica. Um dia ele disse à sua mãe: Aqueles 13 quilos de prata que roubaram da senhora, pelos quais a senhora andava lançando maldições, na verdade estão comigo. Eu peguei aquela prata. Que o Senhor o abençoe, meu filho, disse-lhe sua mãe. Assim ele devolveu o dinheiro. Então a mãe dele disse: Agora dedico esta prata ao Senhor em favor do meu filho, para que ele faça uma imagem revestida de um ídolo de metal. Eu devolvo agora esta prata ao Senhor. Ele devolveu a prata à sua mãe, e ela deu 2,4 kg de prata ao fabricante de estátuas, e ele fez a imagem e o ídolo encomendados. E estes foram colocados na casa de Mica. Este homem, Mica, possuía uma capela para os seus deuses. Ele fez um manto sacerdotal e alguns ídolos do lar, e consagrou um dos seus filhos, fazendo dele um sacerdote. Naqueles dias, o povo de Israel não tinha rei, de modo que cada um fazia o que queria, agindo de acordo com o que achava certo. Um jovem membro da tribo de Levi, tribo consagrada ao serviço do Senhor, vivia em Belém, no território de Judá. Um dia ele saiu da cidade de Belém e foi andando sem destino certo, procurando lugar para morar. Acabou chegando à casa de Mica, na região montanhosa de Efraim. Mica perguntou ao recém-chegado: De onde você vem? E o jovem respondeu: Sou levita, de Belém de Judá. Estou procurando um lugar que me agrade para morar. Pois fique aqui comigo, convidou Mica. Seja o meu guia espiritual e sacerdote, e eu pagarei a você 120 gramas de prata por ano, além da roupa e sustento. O jovem levita aceitou e tornou-se como um dos filhos de Mica. Mica consagrou o levita e o jovem ficou sendo seu sacerdote pessoal, morando em sua casa. Agora tenho certeza de que o Senhor vai abençoar a minha vida, exclamou Mica, porque tenho um levita como meu sacerdote. Juízes 18. A tribo de Dan se estabelece em Laís. Naquela época, não havia rei em Israel, e a tribo de Dan estava procurando um local onde se estabelecer, pois ainda não tinha recebido herança entre as tribos de Israel. Então enviaram 5 guerreiros de Zorá e de Estaol para espionarem a terra e explorá-la. Esses homens representavam todos os clãs da tribo. Disseram-lhes: Vão, explorem a terra. Os homens chegaram aos montes de Efraim e foram à casa de Mica, onde passaram a noite. Quando estavam perto da casa de Mica, reconheceram a voz do jovem levita. Aproximaram-se e lhe perguntaram: Quem o trouxe para cá? O que você está fazendo neste lugar? Por que você está aqui? O jovem lhes contou o que Mica fizera por ele e disse: Ele me contratou e eu sou o seu sacerdote. Então eles lhe pediram: Pergunte a Deus se a nossa viagem será bem-sucedida. O sacerdote lhes respondeu: Vão em paz, sua viagem tem a aprovação do Senhor. Os 5 homens partiram e chegaram a Laís, onde viram que o povo vivia em segurança, como os sidônios, despreocupados e tranquilo, e gozava prosperidade, pois a sua terra não lhe
deixava faltar nada. Viram também que o povo vivia longe dos sidônios e não tinha relações nenhuma com outro povo. Quando voltaram a Zorá e a Estaol, seus irmãos lhes perguntaram: o que descobriram? Eles responderam: vamos atacá-los. Vimos que a terra é muito boa. Vocês vão ficar aí sem fazer nada? Não hesitem em ir apossar-se dela. Chegando lá, vocês encontrarão um povo despreocupado e uma terra espaçosa que Deus pôs nas mãos de vocês, terra onde não falta coisa alguma. Então, 600 homens da tribo de Dan partiram de Zorá e de Estaol, armados para a guerra. Na viagem, armaram um acampamento perto de Kiriat Jearim, em Judá. É por isso que até hoje o local a oeste de Kiriat Jearim é chamado Manadã. Dali foram para os montes de Efraim e chegaram à casa de Mica. Os 5 homens que haviam espionado a terra de Laís disseram a seus irmãos: vocês sabiam que numa dessas casas há um manto sacerdotal, ídolos da família, uma imagem esculpida e um ídolo de metal? Agora vocês sabem o que devem fazer. Então eles se aproximaram e foram à casa do jovem levita, à casa de Mica, e os saudaram. Os 600 homens de Dan, armados para a guerra, ficaram junto à porta. Os 5 homens que haviam espionado a terra entraram e apanharam a imagem, o manto sacerdotal, os ídolos da família e o ídolo de metal, enquanto o sacerdote e os 600 homens armados permaneciam à porta. Quando os homens entraram na casa de Mica e apanharam a imagem, o manto sacerdotal, os ídolos da família e o ídolo de metal, o sacerdote lhes perguntou: o que é que vocês estão fazendo? Eles lhes responderam: silêncio, não diga nada. Venha conosco e seja nosso pai e sacerdote. Não será melhor para você servir como sacerdote uma tribo e um clã de Israel do que apenas a uma família de um só homem? Então o sacerdote se alegrou, apanhou o manto sacerdotal, os ídolos da família e a imagem esculpida e se juntou à tropa, pondo os seus filhos, os seus animais e os seus bens na frente deles, partiram de volta. Quando já estavam a certa distância da casa, os homens que moravam perto de Mica foram convocados e alcançaram os homens de Dan. Como vinham gritando atrás deles, estes se voltaram e perguntaram a Mica: qual é o seu problema? Por que convocou os seus homens para lutar? Ele respondeu: vocês estão levando embora os deuses que fiz e o meu sacerdote. O que me sobrou? Como é que ainda podem perguntar qual é o seu problema? Os homens de Dan responderam: não discuta conosco, senão alguns homens de temperamento violento o atacarão, e você e a sua família perderão a vida. E assim os homens de Dan seguiram seu caminho. Vendo que eles eram fortes demais para ele, Mica virou-se e voltou para casa. Os homens de Dan levaram o que Mica fizera e o seu sacerdote e foram para Laís, lugar de um povo pacífico e despreocupado. Eles mataram todos ao fio da espada e queimaram a cidade. Não houve quem os livrasse, pois viviam longe de Sidom e não tinham relações com nenhum outro povo. A cidade estava num vale que se estende até Bet-Reob. Os homens de Dan reconstruíram a cidade e se estabeleceram nela. Deram à cidade, anteriormente chamada Laís, o nome de Dan, em homenagem a seu antepassado Dan, filho de Israel. Eles levantaram para si o ídolo e Jonatas, filho de Gerson, neto de Moisés, e os seus filhos foram sacerdotes da tribo de Dan, até que o povo foi para o exílio. Ficaram com o ídolo feito por Mica durante todo o tempo em que o santuário de Deus esteve em Siló. E assim finalizamos a nossa leitura de hoje. E começamos e já matamos Sansão. Que isso? E vamos para o nosso entendimento, gente. Já ali em Juízes 14, né? O que a gente pôde ver sobre o casamento de Sansão, né? E que chama muita atenção é sobre o desejo de Deus já com os filisteus, né? Que nem os pais mesmo falam: ah, mas Sansão, você vai querer uma mulher de Timna, né? Uma filisteia.
Aí você não quer ninguém aqui de Israel, do seu povo? Não, eu quero aquela. Mas não era assim um desejo rebelde dele, né? Foi Deus que colocou aquilo no coração dele para destruir o povo ali, os filisteus, né? É, porque havia essa rixa, né? Tipo assim, os filisteus não eram povos assim queridos pelos israelitas, né? Até pelo contrário, foram dominados pelos filisteus. Eles já Então, tinham sido escravos, vamos dizer assim, exato, né? os israelitas eram servos, né? Então ele falou assim, era melhor se você escolhesse alguém da nossa tribo, né? Dos israelitas. Mas aqui fala, né? Deus estava sobre ele, né? Já era um plano de Deus isso, né? É. E aí, aqui já chama atenção para a gente também sobre isso, né? Às vezes, coisas ruins, entre aspas, né? Ao seu ver, que não faz também sentido na tua vida, né? É plano de Deus também, às vezes, para te livrar de alguma coisa. Algo ruim antes vai acontecer, mas vai te entregar o propósito que você tem, né? Os seus caminhos, vamos dizer assim, já está tudo planejado por Deus. Exato. E daí então você já começa a ver também aqui no comecinho do 14 a força que Sansão tinha, né? Que um leão ele rasgou ao meio um leão, né? E daí aqui já começa a mostrar Os dotes de Sansão, né? qual que era a diferença que ele tinha, né? Então ele ali arrebentou um leão ali e deixou jogado, porque o leão irritou ele ao rugir provavelmente para ele, né? Ou assustou ele, ele já foi lá e matou. E aqui ele fala, né? E o Espírito do Senhor veio poderosamente sobre ele. Então, quando ele precisava, vamos dizer assim, de força, era o Espírito do Senhor que se apossava dele e aí ele agia, né? E esse Espírito do Senhor a gente pode traduzir como Espírito Santo nosso. Então, não é nada diferente, vamos dizer assim, o Espírito Santo mudou, né? Com o Antigo e o Novo Testamento. Não, só mudou o quê? Que ele pode estar dentro de todos nós. Aqui era sobre uma pessoa única ali, né? Não era sobre todo mundo. Agora, com o Novo Testamento, o Espírito Santo ele tem livre arbítrio, né? Basta você conversar com ele, né? Tá dentro de ti, assim, pedir que o fogo do Espírito Santo floresça dentro de você, que ele te governe, que ele te guie, né? Porque nada melhor do que isso. O Espírito do Senhor está dentro da tua vida, né? E aqui, quando Sansão era apoderado, né, pelo Espírito do Senhor, ele tinha força. Então, assim, não só a força física, né, que o espírito trazia, mas assim, ele governava para fazer o que Deus desejava ali na vida dele. Exatamente. E daí depois conta ainda na continuação do capítulo 14 uma charada que Sansão fez. E ali, como a gente já falou, havia uma rixa entre os filisteus e os israelitas. Então, nessa charada, os filisteus falaram assim: ah, não é possível que um israelita, um escravo nosso, vai lançar uma charada e a gente não vai conseguir decifrar. E entenda que isso é muito comum, até aparenta que até nos dias de hoje, o povo ali da Arábia Saudita, os israelitas em si, eles gostam, e a gente vê isso na Bíblia, eles gostam de usar charadas, parábolas, Metáforas, né? metáforas, falas figurativas. Então é uma coisa comum daquele povo, né? E ali os filisteus convidados já estavam bravos, falaram assim: ah, você chamou a gente para roubar a gente, porque foi feita uma charada aqui que a gente teria que pagar 30 roupas, né, de linho fino. E não acredito, né? E daí já fala até aqui que vai queimar a mulher, né? Você vê como Matar que. toda a família, né? Aí ele vai no elo fraco ali, que foi a mulher, né? Exatamente. E daí a mulher acaba descobrindo, né, depois de insistir muito, de incomodar ali Sansão, ela descobre e daí ela conta. E daí, novamente, aí pela segunda vez a gente já vê, né, o Espírito do Senhor possua de Sansão de tal maneira que ele vai lá numa cidade Mata dos 30 homens, né? uma cidade dos filisteus, mata 30 homens, pega a roupa deles e traz e fala: toma aí. Mas aí ele responde, né, para os homens: se vocês não tivessem pegado a minha novilha para arar e responder a charada, vocês não teriam, né? Porque ela só incomodou Sansão por conta disso, porque o
porque aqueles homens iriam matar a família dela, né? Então por isso que ela ficou incomodando. E aí Sansão já tinha percebido isso também, né? E fez isso com outro povo filisteu ali que estava vagando, né? E aí isso irou todo mundo. E o pai da menina foi e entregou ela para o melhor amigo. Tipo assim, eles estavam casando e o pai, como fez aquilo, não, vou te entregar para aquele outro homem. E aí Sansão ficou doido, né? Aí ele pegou aquelas raposinhas ali, colocou fogo no rabo delas, né? Colocou uma tocha de fogo e ela ia o quê? Pro campo, né? E ali pegou fogo em Mas tudo, isso né? foi um tempo depois, né? Não foi de imediato. Então, tipo assim, imagina que ficou uma situação Chata. constrangedora, uma situação chata no casamento. Sansão vai embora dali, né? Depois de matar aqueles homens e trazer as roupas e falar, tipo assim, pronto, a dívida tá paga. Ele pega e vai embora. E não fica sabendo que o sogro pegou a filha, né? Porque como já estava ali tendo o casamento, a filha tinha que casar com alguém. E daí o sogro provavelmente falou: não vou dar para esse homem louco aí que já matou. Não sei nem como que ele trouxe essas roupas aí de linho fino. Então vou dar minha filha para o melhor amigo dele, vou dar para outro homem. E daí fala, né, no capítulo 15 fala: algum tempo depois, durante a colheita do trigo e tal, ele pega lá e vai dar um presente para mulher dele e descobre que a mulher dele não é mais mulher dele, que a mulher dele agora é mulher do melhor Do amigo amigo. dele. E E aí ele daí faz isso de botar fogo em tudo, né? exatamente. E daí depois que eles descobrem, né? Os próprios filisteus descobrem que foi Sansão, e aí fala, né? Gerro lá de Timna, lá do cara, e coloca fogo tanto no pai como na mulher, né? Queima a família, né? Queima a família toda. E daí já começa então nascer muito forte essa rixa, né, entre Os os filisteus e os israelitas e os filisteus, que dá a entender que esse então era o plano de Deus, né? Por que que Deus deixou ele se casar com uma não, até não chegou a se casar, né, mas ter o interesse, né, por uma mulher filisteia, né? filisteia por causa disso, porque era para nascer essa rixa, né? Florescer essa rixa, mas quem estaria liderando era um homem muito forte, que era Sansão. Então Sansão depois foge para uma caverna, vão atrás dele e daí até os próprios soldados da tribo de Judá, né, falam lá, encontram Sansão e falam: Sansão, a gente precisa te entregar porque os filisteus, né, estão aí nos apertando. E ele vai lá com uma queixada, né? Queixada é um osso, né? Então ele pega um pedaço de um osso grande e mata aí mil filisteus. E daí termina então o capítulo 15 falando já, né? Sansão foi o juiz de Israel por 20 anos, mas os filisteus continuavam dominando os israelitas. É. E é por isso que chama a atenção, né, disso, porque o que Deus desejava, né, que os israelitas não fossem escravos de ninguém, porque quando ele libertou Israel lá da mão do Egito, ele falou: vocês são o meu povo, eu vou te deixar para a terra prometida e aqui vocês são livres, vocês não são mais escravos de ninguém. Por isso que até comemorou a Páscoa, que era a libertação deles da escravidão. E aí eles lá na Terra Prometida viram o quê? Escravos de filisteus, né? Eles já tinham passado na mão de várias pessoas, mas também o quê? Eles faziam coisas que não alegravam a Deus e Deus escondia a face dele, por isso que tinha isso, né? E aí, como esse povo ficava clamando a Deus para ajudar e tudo mais, foi aí que ele mandou também Sansão. E eles estavam nesse momento sendo escravo de Filisteu. Por isso, então, que Deus colocou no coração ali de Sansão para casar com essa mulher. E aí o que acontece? Ah, não deu certo lá da mulher. Aparece Dalila. Era uma mulher filisteia também, né? E antes disso tem mais um evento aí de Sansão, né? Que ele vai até a cidade de Gaza, né? E daí querem prender ele e ele destrói os portões, né? Ele Ah, sai fecham correndo. ele, né? Na cidade, fecha os portões porque queriam matar ele. Só que ele arrebenta os portões e sai carregando os portões no ombro. Que é mais aí uma amostra, né? Da Da tamanho força da força, de né? Sansão. E daí que ele se envolve com Dalila depois, né? Daí mostra que ele se envolveu com Dalila. E daí dessa vez não fala, né? Não mostra nada que
se era da vontade de Deus ou não, mas, como a Sayuri disse, Dalila era uma mulher também filisteia. É. E ali mostra também um pouco da burrice, né? Do mesmo tempo que ele era forte ali, ele também era meio burrinho, né? Porque Dalila perguntava como podia amarrar ele e tudo mais, né? Prender ele. Mas isso por influência dos homens filisteus ali dela, né? Porque ela iria ganhar 13 pratas de cada homem. Então ali ela falou: ah, agora eu vou fazer dinheiro, né? Ai, amorzinho, então como eu te prendo? Como não sei o quê. E ali ele falava, só que quando ela gritava que os filisteus estavam atacando, ele saía, né? Então ela já tinha tentado 3, 4 vezes, e aí ela começa meio que chorar, se lamentando, falando que ele não ama mesmo ela, e pergunta como realmente ele acabaria com toda aquela força dele, né? Porque, como o Jason falou, ele já estava mostrando muita força dele, e quando ele rompeu esse portão aí levou todo mundo, foi aí que falaram: Meu Deus do céu, esse cara é. Meu Deus, né? E aí ele contou do cabelo, porque ele era nazireu, né? Quando o anjo do Senhor apareceu para os pais dele, lá que a mãe era estéril, ele já tinha falado que não era para cortar o cabelo, não beber bebida fermentada e tudo mais, que ele já era nazireu desde o nascimento, então ele já era algo desejado pelo Senhor. E aí ele vai e fala da onde vem a força dele para essa mulher Dalila. E Dalila faz o quê? Corta o cabelo dele. Chama os soldados, né? Daí porque aparenta que depois da terceira vez que ela chamava os soldados e ele arrebentava, ela Já já desistiu. parou de chamar ele e ficava insistindo, 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 até que dessa vez ela falou assim: não, eu senti realmente que ele contou o segredo. E daí, novamente, ela pede para os soldados filisteus, né, falar: podem vir, que agora dessa vez vai ser verdadeiro. E daí fala até que quem cortou os cabelos foi um soldado filisteu, né? É. Fez Sansão dormir de joelhos e tal. E daí ele perde toda a força dele. É. E aí, quando ele perde as forças dele, eles levam, né? Eles até furam os olhos dele, ele estava cego ali naquele momento, mas ele ficou totalmente preso e sem a força dele para se romper dali daquele local, né? Só que ele clama pela última vez ao Senhor, né? Que dê a força para ele de novo. Então ali ele estava sendo como se fosse um circo mesmo, né? O pessoal ia ficar cutucando ele, e iam ficar zombando ele, tanto é que tinha numerosos 3.000 Mil homens e pessoas. mulheres, né, Aham. ali assistindo aquela plateia dele para ver os filisteus zombarem dele, né? E aí ele vai e pede para um rapaz para deixar ele em 2 pilares. E ali, quando ele clama ao Senhor, o Senhor devolve a ele a força, e ele, no empurrar ali daqueles pilares, derruba tudo e todo mundo morre. Tanto é que fala aqui, né, no 16, que naquele momento, por mais que Sansão morreu junto, ele matou mais gente do que toda a vida dele. Então ali foi um jeito de se vingar mesmo dos filisteus, porque ali tinha todos os líderes, né? Exatamente. E a gente às vezes nos pergunta, né? Não, mas nossa, Sansão foi muito besta, né? De deixar Dalila descobrir o segredo. Mas querendo ou não, né? Dalila era a mulher dele. Então, dá pra ver mais ou menos uma pegada ali também, tipo assim, de Dalila querendo usar, saber do segredo de uma forma assim enganosa com ele. Então ela usava um lábio, né, doce, era uma conversa macia que ela usava, não era uma coisa tipo assim: "Ah, me conta o seu segredo que eu quero te entregar para os filisteus". Um tempo inteiro dá a entender que os filisteus ficavam escondidos. Na casa, né? Então Sansão não sabia realmente qual era a intenção do coração de Dalila. E ali a gente vê assim que ela usava de perguntas, ela tinha assim uma Amarrava na abordagem, cama. era uma abordagem doce assim, né, que convencia. Então é interessante essa parte, né? A mulher ali, o coração de Dalila realmente era enganoso. E a fala dela era uma fala que provavelmente mexia com Sansão, né? Exatamente. E depois aparece um jovem chamado Mika, né? E- Cheio de. Hã? Exatamente. Cheio de ídolos, cheio de imagens,
parece que era aquelas pessoas que não sabiam o que ele ia adorar, né? Então, cada coisa que era boa aparecia, ele queria ter na casa dele, né? Abraçava. Abraçava. Ele tinha poste, ele tinha monumentos, e aí apareceu o quê? Um levita, um sacerdote levita. Ele, opa, agora faltava esse também na minha estante, né? Como se fosse isso. Vem aqui que eu vou te dar comida, vou te dar vestes e moradia. E o levita estava perambulando na rua, né? E aí o que foi? Ele ficou ali. Só que daí aparece, né, os danitas, né, da tribo de Dan, indo até a terra de Laís para tomar posse, porque eles ainda não tinham tido terra, né, não tinha tido herança ali. Porque lembra, Moisés já tinha dado direcionamento para Josué sobre a divisão das terras. Porém, Deus entregou, vamos dizer assim, o país de Canaã. E aí, depois que entrou, galera, vamos cada um conquistando mais, quer mais terra, conquista. E aí a tribo de Dan queria essa terra de Laís. E aí eles foram lá nessa primeira vez, viram que era um povo tranquilão, estavam ali cuidando da terrinha deles e falaram: esse povo aqui é super bom, Fácil de facinho. conquistar, Tanto é que né? foram em 600 homens, né? Foram em poucas pessoas. E aí, quando eles estavam indo, falou: cara, não acredito que você está aqui servindo a uma família só. E aí eles voltaram, falaram para a família deles, né, que iriam atacar Laís. Só que passaram antes na casa de Mica e pegaram de volta o levita. Falou, cara, não fica aí, né, servindo para uma família só. Serve para uma tribo, vamos junto com a gente. E aí isso abrilhantou os olhos desse levita, né? E ele foi junto com a tribo de Dan. E o que me chamou a atenção também foi que eles levaram também os ídolos de Mica, né? Mas provavelmente para queimar, para quebrar tudo. E Mica vai atrás ali para para matar aquele povo e tal. E aí o próprio cara ali de Dan fala: olha, se você vier para cima da gente, tem homens que são muito selvagens e vai te matar e vai matar toda a tua família. Então é melhor você ficar com a tua vida do que você já morrer. E aí Mika viu lá que ele era fraquinho, né? E deu meia volta e voltou para casa e ficou sem todos os ídolos dele. E aí a tribo de Dan seguiu, né, adiante depois desse contratempo com Mika e foram conquistar Laís, que conquistaram, né, como era um povo pacífico, conquistaram ali e ficaram nessa terra e ainda esculpiram uma imagem de que levou da casa de Mica, né, durante todo o tempo que Deus esteve em Siló. Então isso daí já fica uma incógnita, né, na nossa cabeça. Não sei se isso vai virar uma guerra, vai virar alguma coisa, porque eles estariam adorando uma outra imagem, né? Lembra também que o povo de Israel vivia na montanha-russa, né? Eles esquecem qual era o mandamento de Deus, que não era para adorar outro Deus, que não era para esculpir imagem, mas aqui, quando finaliza o 18, eles falam, né? Que a tribo de Dan ergueu uma imagem esculpida naquela cidade de Laís. Então, consequentemente, isso vai ter uma consequência. Vamos ver. Filosofia. Braba. Mas é isso, gente. É isso que a gente tem para compartilhar com vocês no episódio de hoje. Mas amanhã a gente tem mais, né? A gente vai ver sobre os levitas e as concubinas, os filhos de Israel que punem os benjamitas. A gente vai continuar todas essas histórias de juízes, tá? Então já se inscreva no nosso canal e dá o seu like aí para a gente poder estar distribuindo ainda mais essa mensagem. E entra também no primeiro link que está aqui na descrição desse vídeo. Se você ainda não entrou, entra lá, faça parte da nossa assinatura, que é um ambiente totalmente seguro e que vai te ajudar a se mover mais ainda em fé, a aprender os posicionamentos que Deus deseja na sua vida e você está conquistando o que você merece, viu? Te esperamos lá no Ouvintes da Fé, nesse primeiro link, e amanhã aqui no próximo episódio, viu? Beijo! Tchau! Tchau! Oiê! Parabéns! Você concluiu mais um episódio do nosso Bíblia Cast. Aqui do lado eu já deixei o quê? O nosso canal para você estar se inscrevendo e aqui abaixo o sininho para você já deixar ativado e ser notificado sempre quando a gente lançar o próximo episódio. E o próximo episódio já está aqui também para você estar assistindo e crescendo cada vez mais espiritualmente, viu? Então vai lá, já clica aqui e já assista o próximo episódio. Nos vemos! Tchau!